Olá, boa tarde. A pergunta que surge é o que fazer? E eu e o Ricardo, o presidente da Portugal Space, vamos tentar responder. Eu vou tentar responder. Vamos tentar responder. Eu vou falar sobre a ciência, o lugar da ciência. A ciência é aquilo que nos ajuda a compreender a realidade, desde o infinitamente pequeno, como a estrutura do átomo, até o infinitamente grande, como o cosmos, passando pelo DNA, que nos identifica e distingue individualmente. Mas e o propósito? O Nikola Tesla dizia que a ciência não será senão uma perversão de si própria se não tiver como fim último o benefício da humanidade. Mas a ciência de hoje é a tecnologia da amanhã e é a economia de depois da amanhã, porque a ciência baseia todas as grandes transformações de paradigma a que chamamos revoluções industriais. James Watt inventou a máquina a vapor com condensador separado, que foi a base da primeira revolução industrial. Thomas Edison construiu as primeiras centrais elétricas em Manhattan e em Holborn, em Londres, e as suas invenções, juntamente com as de Faraday, Benjamin Franklin e Nikola Tesla, estiveram na base da segunda revolução industrial. Os avanços da ciência permitem hoje em dia que computadores e robôs construam autonomamente automóveis por encomenda, que se fabriquem chips, microcircuitos com 2 nanómetros de diâmetro e a espessura das cadeias de DNA, e que surjam os computadores quânticos que vão impor em causa a cibersegurança do futuro. Mas a ciência precisa de investimento. Os avanços da ciência precisam de investimento. E sabemos que em 15 de setembro de 2008 houve uma crise financeira e económica mundial sem precedentes. Temos que recuar até à Grande Depressão de 1923 para encontrar algo da mesma dimensão e com o mesmo impacto. E, portanto, o que é que acontece no investimento em ciência? Em Portugal, o investimento em investigação, em percentagem do PIB, tinha chegado a um máximo recorde, 1,5% do PIB. Com a crise subiu um pouco mais, depois desceu, pelo abrandamento da economia, mas o investimento público sustentou. E depois, na retoma, as empresas, é a linha de cima, as empresas fizeram uma retoma até chegar a um máximo, em 2022, de 1,73% do PIB. O número de investigadores, que estava na cauda da Europa, ultrapassou a Espanha, ultrapassou a média europeia, embora o investimento por investigador seja ainda muito baixo. É preciso aumentar o investimento por investigador para que o impacto e a relevância social da ciência que fazem seja mais notória. Mas a balança de pagamentos tecnológica é talvez o indicador mais espetacular. Isto é a diferença entre os bens e serviços tecnológicos que exportamos e os que importamos. E era negativa em mais de 550 milhões de euros, estava quase nula durante a crise e com a retoma da crise, neste momento, já excedeu quase 2,3 mil milhões de euros. Portanto, isto mostra uma capacidade, porque só se pode exportar tecnologia com qualificações e com capacidade científica e tecnológica. E depois aquilo que importa, que é a nossa capacidade competitiva, capacidade de criar riqueza no mundo em que vivemos. Portanto, apesar de tudo, e a seguir à crise, conseguimos aumentar a percentagem das exportações do PIB de 27,1% para 43,7%, e depois de um pequeno abaixamento que se vê ali no gráfico, na pandemia chegámos aos 50% do PIB em exportações. Parece quase que nas dificuldades nós somos fantásticos e adormecemos nas situações mais normais. Estamos cansados de ouvir, todos os dias ouvimos isto nos mídias, na televisão, é preciso aumentar a produtividade, é preciso aumentar o valor acrescentado, é preciso produzir mais riqueza. Mas como é que se faz isso? Como é que se faz? A Universidade de Harvard, no seu Atlas da Complexidade Económica, diz que há uma única maneira de fazer isso, é aumentar a complexidade da economia. Quer dizer, aumentar a complexidade dos produtos e serviços que produzimos e que exportamos. Este diagrama mostra a matriz das exportações nacionais, quando é que exportamos em automóveis, em vinho, em têxteis, em tecnologia de informação, em turismo, etc. E diz também que nós estamos nestes 133 países analisados, em 31º
em PIB e em 35º em complexidade económica. Portanto, é algo que temos que melhorar. Se olharmos para os mesmos setores, vemos que os setores em tons de castanho são aqueles com baixa complexidade económica e os setores em tons de verde azulado são aqueles com alta complexidade económica. E vemos que ainda há um predomínio de muitos setores exportadores com baixa complexidade económica. Quer dizer, baixas qualificações da mão de obra e fraco nível tecnológico. O índice que nos caracterizam é de complexidade económica média, 0,74, próximo de Espanha, que é 0,76, mas a Alemanha, ou a Suíça ou o Japão têm umas exportações com complexidade económica 3 vezes superiores à nossa. Mas a questão de como é que fazemos isso tem outra vertente, porque nós sabemos que o modelo de industrialização, o modelo de desenvolvimento económico, que foi seguido há 100 anos, e há 50 anos, e há 40 anos, está esgotado. O filósofo australiano Toby Ord dizia que desde há 300 mil anos que o Homo sapiens evolui sobre a superfície da Terra, que os riscos existenciais antropogénicos são agora superiores aos riscos que derivam de causas naturais. E diz ele mesmo que a humanidade tornou-se capaz de se destruir a si própria. Como é que podemos fazer? A ciência pode ajudar, mas não chega. Einstein sabiamente disse que nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência com que foi criado. Portanto, a ciência não chega. Este nível de consciência começou talvez nos anos 70 a surgir. Esta turbina de 2 megawatts numa pequena cidade da Dinamarca chamada Tvin era um ícone ambientalista nessa altura e foi construída pelos professores de uma escola e por uma comunidade, porque estávamos em plena crise petrolífera e o petróleo era muito caro e não tinham dinheiro para aquecer. E, portanto, resolveram fazer esta turbina eólica. Claro que o voluntarismo era grande, mas a tecnologia era fraca e foi preciso esperar 20 anos para que a ciência e a tecnologia evoluíssem, tornando as energias renováveis competitivas com as energias fósseis. Hoje em dia, o cenário mudou completamente. Portugal e a Península Ibérica, mas Portugal tem esta fortuna de ter vento, sol e água e ter uma eletricidade renovável que é nossa, não precisamos de importar nada. Portugal tem um recorde de 5 dias e 6 horas com toda a rede elétrica portuguesa, em novembro do ano passado, a ser alimentada só por energia elétrica renovável. Em 2023, 60% de toda a energia elétrica de todo o ano foi produzida de forma renovável e nos 3 primeiros meses deste ano, 89% da energia elétrica consumida em todo o país era renovável. Temos a sorte de ter grandes barragens com armazenamento, as chamadas gigabaterias. Temos a sorte de ter o dobro das horas de sol da Alemanha e o sul de Portugal e a Andaluzia têm a melhor incidência solar da Europa, mesmo comparando com a Grécia, com o sul de Itália, com o que quiser. Isto é um privilégio. E não é só o problema do ambiente e do CO2, é o custo. Se olharem para o mapa do lado esquerdo, mostra os custos de energia de megawatt-hora produzido durante o ano de 2023. A verde estão os custos mais baixos e ecologicamente mais adequados, e nos outros estão os custos mais elevados. Vemos logo que a Península Ibérica e os países nórdicos são aqueles que produzem energia mais barata e com menor impacto ambiental. E do lado direito vem um dia à escolha, em março de 2024, mostrando essa constância. Do lado esquerdo vemos, por exemplo, que os custos da energia elétrica em Portugal são mais baixos do que em França, apesar de França ter centrais nucleares. Portanto, é uma mistificação dizer que o nuclear é que é mais barato. O nuclear convencional, e o novo nuclear ainda não existe, ainda não está a funcionar, o nuclear convencional é mais caro do que as energias renováveis, dadas as elevadas medidas de segurança que lhe são exigidas. Mas a ambição é grande, a ambição é duplicarmos, até 2030, as energias renováveis a produzir eletricidade. Isso consegue-se
só se vai conseguir com energia offshore, naturalmente. Do lado direito vemos um mapa em que Portugal, desde Sines até Viana do Castelo, podemos instalar 10 gigawatts de energia eólica offshore. E obviamente, como o nosso oceano é profundo, não podemos colocar estacas como os países do Norte, como a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca. Todos têm energia eólica offshore. Nós temos que ter plataformas flutuantes. Há 400 tecnologias de plataformas flutuantes em teste em todo o mundo, incluindo esta que podemos ver na figura, o projeto Windfloat em Viana do Castelo. Portanto, esta figura não é uma figura futurista. Plataformas flutuantes offshore, recolhendo energia do vento, energia das ondas e energia solar, é algo perfeitamente fazível e há muitos projetos em teste no Atlântico com tecnologia portuguesa. O outro projeto, portanto, este é um legado do qual nos podemos orgulhar, as energias renováveis. O outro projeto que vos queria falar é o da floresta. É um legado ainda em transformação. Durante o século XX, a floresta foi aumentando e ocupou. As florestas e matos ocupam neste momento 2/3 do território de Portugal continental. 2/3. E estamos a recolher os benefícios do investimento feito há 80 anos e que depois foi parado e que é preciso agora retomar, mas com um nível de conhecimento completamente diferente. Esta fotografia foi tirada após o incêndio de Pedrógão em 2017. E esta fotografia vale mais de 10 artigos científicos. As árvores que rodeiam esta casa e esta quinta não levaram o fogo até elas, protegeram-nas do fogo. É óbvio que o problema do fogo resolve-se resolvendo o problema da floresta. E há ideias novas. Há investimentos, eu vou falar de um projeto de investimento de portugueses no norte e centro de Portugal, chama-se Impact Investment, e é investir em floresta não só produtiva, mas com impacto social e ambiental. Este projeto é reflorestar 15 mil hectares em baldios do norte e centro de Portugal, fazendo contratos de arrendamento a longo prazo e buscando o equilíbrio financeiro a 80 anos. Quem é que investe para ter equilíbrio financeiro a 80 anos? Não conheço. A 80 anos. Produzindo, obviamente, madeira, mas conservando os ecossistemas e a biodiversidade. Impacto ambiental, no carbono, no solo, na fixação da água e impacto social em termos de emprego local, preservar a floresta para as gerações futuras e educação e turismo ambiental. Um exemplo concreto, o baldio de Carvalhais, 520 hectares em São Pedro do Sul. Do lado esquerdo, o que era, do lado direito, aquilo em que se está a transformar. Se virem aquela coluna de matriz, a área produtiva vai aumentar 3 vezes, a área de conservação aumenta 3 vezes, o risco de incêndio diminui 2,7 vezes e os incultos diminuem 17 vezes. O que é que são os incultos? É floresta abandonada. Portanto, e como é que isto se faz? Isto faz-se com mosaicos, restaurando as galerias ripícolas, com plantação que tem também plantas autóctones de sobreiros, carvalhos, madronheiros, alternando com a floresta produtiva. Portanto, estes investimentos de larga escala, obviamente, também trazem riqueza e trabalho para a região. São discutidos com as populações locais, com os presidentes das juntas de freguesia, com os compartes dos baldios e estimulam os pastores, os apicultores. No mapa do lado direito, a amarelo, vêem as freguesias em que estes investimentos estão a dar e quase que não se vê uns pontinhos vermelhos dos primeiros milhares de hectares que estão a ser reflorestados, dos 4.500 hectares de baldios que há em Portugal. E deixo-vos só com uma metáfora. A metáfora da pirâmide humana. Só se chega alto e só se ambiciona se tivermos solidariedade, cooperação, solidez e flexibilidade entre as pessoas, com as instituições e na sociedade. Os nossos políticos e gestores de topo têm que ser ancorados à realidade, têm que conhecer a realidade. Muitos deles não conhecem a realidade. E essa realidade é explicada pela ciência. Portanto, os políticos e os gestores têm que acreditar na ciência, têm que se apoiar na ciência.
A ciência é central ao nosso legado, é central ao legado da minha geração. E depois há o tempo. O tempo que é importante na biologia, na economia, na natureza. Dizia-me na semana passada um engenheiro florestal, no cimo de uma serra de Melgaço, enquanto olhava para a pujança da floresta do Alto Minho, dizia-me ele: enquanto estamos de braços cruzados, a floresta não espera. Miguel Torga dizia que a vida não se pode adiar, nem as pessoas, nem o país. Portanto, é preciso fazer isto já. Muito obrigado.